Com certeza, essas três coisas são o que mais fidelizam as minhas clientes e eu sei que é o que elas mais amam nos meus atendimentos. E isso não é coisa da minha cabeça, não. É porque eu escuto as minhas clientes e através do feedback delas foi que eu tirei essa conclusão, que essas são as três coisas que ela mais ama. Seja muito bem-vinda, eu sou a Natália Amaral, design de sobrancelhas, há 14 anos e aqui nesse canal eu compartilho com você as minhas experiências, os bastidores da nossa profissão. E se você gosta desse tipo de vídeo, já se inscreve no canal, ativa as notificações para você não perder nada. Então, como eu ia falando, além da técnica, existem outras coisas que envolvem um bom atendimento. E eu selecionei três, que esse sim é o ranking que com certeza fideliza todas as minhas clientes. Que o primeiro dele é fazer uma boa avaliação. É na avaliação que eu explico para minha cliente em que estágio está aquela sobrancelha. Também eu fico sabendo qual é a história dela, daquela sobrancelha, o que foi que passou, o que foi que fizeram, quais foram as frustrações, o que deu certo, o que não deu. E isso me ajuda também a ter uma maior assertividade, principalmente quando a cliente vem a primeira vez. Simplesmente ela não chega e fala assim, eu quero fazer o design e ali eu já pego o meu material e já vou executando o trabalho. Não, eu sempre faço uma avaliação de toda a estrutura da sobrancelha. Procuro saber o que foi que fizeram anteriormente que não agradou a cliente. E eu sei que com isso ela se sente muito mais à vontade e eu tenho muita assertividade no resultado final. A segunda coisa que eu faço que elas amam é simplesmente não julgar. Tem profissionais que às vezes ela vê assim, ela atende a cliente uma vez e a cliente por algum motivo foi em outro lugar, foi fazer o penteado, foi fazer o cabelo e fiz a sobrancelha lá. E aí acaba que essa outra profissional, ela não faz geralmente como ela faz, como a design faz. E aí a designer começa a falar, mas olha só, falharam a sobrancelha porque você foi lá, porque você me traiu. Mesmo que seja num tom de brincadeira, fica meio que desagradável, sabe? Fica aquele negócio meio estranho. Então eu nunca julgo a minha cliente. Às vezes ela fala, Nath, eu tirei. Eu já sei que você vai brigar comigo, mas eu nunca julgo, eu nunca brigo. Por quê? Eu entendo que a dona da sobrancelha é a minha cliente e ela é livre para ela ir aonde ela quiser. Então, se em algum momento da vida dela ela achar interessante que ela, uma emergência, eu vou tirar a sobrancelha, ou então fui fazer um cabelo, uma maquiagem, aproveitei e fiz a sobrancelha, eu não vejo problema nenhum. Eu tô ali para resolver um problema. Eu tô ali para resolver uma questão, entregar um bom serviço e não importa o que eu esteja vendo pela frente, a minha função é resolver. Não adianta ficar, chutando cachorro morto. Por quê? Isso eu já ouvi de clientes minhas que vieram e que saíram de outras pessoas justamente por conta disso. Porque elas falavam assim, algumas me falaram assim, Nath, é muito chato quando uma pessoa ela começa a te olhar diferente porque você foi em outro lugar, mas eu sou livre. E de fato, as nossas clientes, elas são livres. Então você não pode se apegar àquilo ali, levar para o lado pessoal. E eu percebo que isso agrada muito as minhas clientes. Eu só falo como que a gente vai resolver e toco o barco. E tá tudo bem. E se você me pergunta, você se incomoda? Não, eu não me incomodo. Por quê? Às vezes é até necessário a cliente passar por certos tipos de situações para ela entender que sobrancelha não é qualquer coisa, não é qualquer um que acerta. Tem todo um formato, tem toda uma técnica, é de fato algo profissional. E com isso eu não estou dizendo que a concorrente não seja profissional, mas é como se fosse uma assinatura. Quando a cliente ela gosta do nosso design, então ela se apega com aquilo. Dificilmente outra pessoa vai fazer igual. Ela pode fazer com o jeito que a cliente goste também, mas igual é difícil acontecer. E tem clientes que elas não têm noção assim, que a sobrancelha dela tem poucos fios, que não dá para mexer muito. Então, às vezes, você tem total consciência até onde você pode ir,
Na avaliação você orienta, você faz aquilo que é necessário para entregar um bom resultado, mas só que ela sai de lá e ela sente a necessidade de esculhambar a sobrancelha em outro local. Sabe aquela pessoa que paga para ver? Literalmente ela paga para ver? Então, às vezes é necessário que isso aconteça. E eu percebo que isso fideliza demais eu não julgar a minha cliente. Mesmo que ela faça isso, mesmo que eu veja assim que foi um erro consciente, eu não julgo. Pra mim tá tudo bem. E ela se sente muito à vontade comigo. Elas mesmas até falam assim: "Não era pra mim ter feito isso. Pra que eu fiz isso? Agora a gente vai reconstruir tudo de novo." E eu não preciso dizer mais nada. E a terceira coisa, o que eu vejo que mais fideliza as minhas clientes, você percebe que eu falo muito assim, fideliza, porque como elas amam, sabe, isso que eu faço, elas fidelizam e elas não querem sair. Então, as minhas clientes são clientes antigas, então quando elas vêm a primeira vez, e não tô falando só porque sou eu não, é porque de fato tem coisas que agregam muito no trabalho da gente, a gente não pode ficar só apegado à técnica, nem tudo é só técnica. O atendimento, ele engloba muitas coisas. E aqui a terceira coisa que as minhas clientes amam é, literalmente, eu não misturo o profissional com o pessoal. E aqui eu quero assim, calma lá, vamos por partes. Eu gosto de conversar, eu gosto de tratar bem a minha cliente, eu gosto de humanizar o meu atendimento. Quando ela chega, e aí, tudo bem? Como você vai? Elas se sentem à vontade para falar até coisas pessoais dela. A gente compartilha histórias de vida. Sim, tenho algumas clientes que eu considero minhas amigas, porém, eu nunca coloco o meu profissionalismo depois. Sempre ele está em primeiro lugar. Então, por mais que eu ame a minha cliente, que eu gosto muito dela, a ética e o profissionalismo sempre está em primeiro lugar. Não importa o nível de amizade, o nível de intimidade que eu tenha com a pessoa que eu esteja atendendo. Na minha cabeça, o meu entendimento é sempre um. Não importa o que aconteça, eu sempre vou estar prestando um serviço. Em primeiro lugar, é sempre isso. Por quê? Eu lembro que eu atendi uma moça que ela falava assim, que a amiga dela, ela trabalhava na mesma área que eu trabalhava. E ela sempre falava assim, a minha melhor amiga trabalha igual a você, mas eu não tenho coragem de fazer as coisas com ela. Eu não ia ser indelicada e de ficar entrando em pormenores, mas um dia eu perguntei assim, ué, mas por quê? E ela falou assim, porque ela é muito doida. Bem, eu não entrei a fundo, eu não, sabe, esmiucei a conversa, mas com poucas palavras você entende muita coisa. Que a amiga, muito provavelmente, levava a amizade dela para dentro do estúdio e acabava confundindo as coisas, a ponto da melhor amiga não querer fazer o procedimento com ela. E aí, eu te trago uma reflexão. Às vezes a pessoa fala assim, a minha amiga não me apoia, a minha família não me apoia. Mas será que você trata a sua amiga ou o seu parente como um cliente? Raríssimas as vezes que eu vejo a profissional tratando como cliente, porque já começa assim, tem que dar desconto, tem que cobrar de graça. Por quê? Por quê? Se você é profissional, é o seu trabalho, você vive disso, você está prestando um serviço, nada mais justo do que você receber por isso. Principalmente se é alguém que se considera sua amiga, sua família. Então, isso eu vejo que por mais assim que pareça uma coisa até louca, né? Tem gente assim, nossa, eu nunca tinha pensado por esse lado, mas as clientes gostam. Elas sabem que por mais que eu converse com elas, por mais que a gente fale coisas mais íntimas da nossa vida, compartilhe experiências, elas sabem que eu sempre vou prezar por um excelente resultado, que nada mais é do que a minha obrigação, porque ali, acima de tudo, eu estou prestando um serviço. Então, da porta para dentro do meu estúdio, eu sou a Natália Sobrancelhas, Natália Amaral Sobrancelhas. Da porta para fora, aí a gente brinca, a gente conversa e tal. Mas na hora de fazer sobrancelhas, eu estou fazendo sobrancelhas. E por aí vai. Então, essas três coisas eu percebi que ao longo desses anos,
me ajudaram a fidelizar demais, sabe? É aquela cliente que ela é firme comigo, que ela sabe o seguinte, poxa, a Natália vai resolver e eu sei que eu posso confiar. Então, não se apegue somente à técnica. E com isso eu trouxe para você experiências que poderiam ser aí o seu ponto cego. Você estaria, sei lá, vai que errando nesses pontos, mesmo sem perceber. Mas saiba que eu só aprendi isso porque eu escutei as minhas clientes, tá bom? Eu espero ter te ajudado com essa experiência que eu te passei hoje. E se você gostou desse vídeo, não se esquece de se inscrever, dar o seu like e ativar as notificações, porque aqui eu sempre vou trazer para você a verdade. E eu não estou dizendo que eu sou a dona da verdade. Eu vou trazer a minha verdade, o que eu tenho vivido no meu dia a dia e durante esses 14 anos como design de sobrancelhas. Nos vemos no próximo vídeo? Combinado então. Até lá!